Eu quero pedir que você abra, por favor, sua Bíblia, no livro de Esther. Capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícias de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto. O livro de Esther, se for possível, você pode deixar a Bíblia aberta um instante. O livro de Esther é um livro histórico. E impressionante como esse livro, nesses últimos dias, ele tem falado comigo, Deus tem falado comigo nesse livro. Como Deus tem tornado vivas as palavras deste livro, esses relatos que nós lemos ao longo de todos esses capítulos de Esther, para alimentar minha fé, para falar com o meu coração. Impressionante. O livro de Esther, ele traz um relato de um momento difícil, vivido pelos judeus no exílio. Estavam espalhados por todo o mundo, uma grande parte deles estava na Pérsia, sob a mão forte de Assuero, que é Xerxes. E agora Deus, que está ao mesmo tempo no passado, presente, no futuro, ele enxerga lá na frente um problema, uma dificuldade terrível que os judeus iam passar, estes irmãos iam passar. Parece que eles já tinham passado por tudo que tinha de pior, de ruim, mas eles nem imaginavam o que vinha pela frente. Ainda bem que nem imaginavam o que vinha pela frente. Ainda bem que nós não temos, às vezes, noção dos perigos que nos cercam, dos riscos que nos cercam. Porque se nós tivéssemos a percepção dos riscos, dos perigos, nossa vida seria uma vida muito difícil. A verdade é que, mesmo quando nós não temos essa percepção das possibilidades, das dificuldades, das crises potenciais, a verdade é que mesmo quando nós não estamos vivendo aos sobressaltos, não estamos angustiados e nem sob aflição, Deus já chegou lá na frente, naquela crise, naquela luta, naquele problema, naquela guerra, que eu sequer imagino que eu vou passar, enfrentar, e Ele já, de alguma forma, criou uma saída.
Ele trabalhou naquilo que nem eu sei que eu vou viver. Ele já espremeu aquele limão e fez aquele limão azedo virar uma boa limonada lá na frente. E eu nem fiz nenhuma oração ainda, nem fiz campanha, nem corrente, nem amarrei nada, nem determinei nada, nem fiz jejum de Daniel, de nada, não fiz absolutamente nada. Eu apenas amanheci debaixo da bênção, da sombra das suas mãos, vivendo as preocupações de hoje, as minhas guerras de hoje, as minhas lutas de hoje, que já são muitas. Aliás, nem as de hoje, Jesus, na verdade, recomenda que eu me assombre com elas, e nem que fique ansioso com elas, as de hoje. Ele diz: não andeis ansiosos. Quanto mais com aquelas que nem aconteceram ainda. Porém, é importante para mim saber que mesmo com aquilo que não me preocupo, com aquilo que eu não diviso, com aquilo que eu não tenho percepção de uma crise potencial, Deus já está ocupado com isso, lá na frente, está trabalhando por mim, cuidando para mim, abrindo uma estrada que eu não tenho a menor ideia, e que no momento exato, quando eu virar a curva da história, e quando eu der de frente com alguma coisa eu não sei, está por trás da curva, eu vou encontrar-me com Ele. Deus estará lá, me esperando, chegou antes de mim, e terá preparado um escape, terá preparado um caminho. Esse caminho pode ser no meio do mar, pode ser no meio do deserto, esse caminho pode ser no meio do fogo, pode passar pela cova dos leões, não importa onde, mas há um caminho que eu vou entrar por ele, eu vou sair por ele, e vou encontrar pastagem. Aquilo que eu não me preocupo, Deus se ocupa, inclusive, daquilo que não me preocupa hoje. Isso é fantástico. E é isso, irmãos, que eu vejo aqui no livro de Esther. Deus está ocupado com aquilo que nem os preocupa. Para eles o maior problema, o top do problema, é exatamente estarem sujeitos a um governo estrangeiro, é exatamente eles estarem em terra estranha, estarem dispersos, é exatamente agora serem uma nação de escravos, e eles nem sabem que o pior ainda vai vir. E porque não sabem, não se preocupam, mas Deus se ocupa com aquilo que eu nem me preocupo. Então Deus, quando vê que lá na frente vai acontecer um problema sério, Deus enxerga uma situação difícil, e Deus decide estrategicamente levantar alguém, construir uma saída. É isso que eu vejo nesse livro. Esse livro de Esther, o primeiro personagem, não é um livro de muitos personagens. O primeiro personagem é o personagem chamado Assuero. É o maior mandatário do mundo, é o homem mais poderoso da face da terra. Ele decide quem vive e decide quem morre. É um homem de uma força de governo impressionante. É também um homem de uma personalidade muito forte. Você percebe a reação dele com a mulher dele, quando ele tem um problema doméstico. Ele a chama no meio de um banquete, uma festa, a chama por causa de um capricho dele. Ela resolve não aparecer, não sei porquê, ela estava naqueles dias, sei lá porquê, resolveu não aparecer. E ele reúne o conselho dele, convoca uma convenção para resolver um problema doméstico. E aquele problema doméstico sai das mãos dele. Depois você vai ver que a ficha dele cai. Ele percebe que fez uma bobagem, mas ele já tinha batido o martelo, não tinha como voltar atrás.
Por isso que tem coisas que têm que ser resolvidas nos seus devidos fóruns. Quando nós resolvemos alguma coisa fora do fórum, depois nós vamos ter problema. É uma coisa que ele tinha que ter resolvido na cozinha dele, no quarto dele, na sala. Convoca uma convenção, saiu da mão dele, e os convencionais disseram assim: o senhor tem que tomar alguma providência, porque se o senhor não tomar, todas as mulheres do reino vão tripudiar em cima dos seus maridos, vão dizer: ela fez isso com o rei, vão fazer igual. Então o decreto dele é um negócio impressionante. Ele decreta assim: cada homem seja homem da sua casa. Está escrito na Bíblia, você pode ler aí. Acontece que a rainha Vasti perde a coroa, ela perde o reinado, ela perde o marido, ela perde o casamento, perde tudo que ela tem. Eu não sei o que acontece com ela, ela simplesmente desaparece. E aí começa a chover do lado dele aqueles puxa-sacos, que começa a dizer: rei, o senhor não pode ficar assim, tal e tal, e arruma outra mulher, o senhor precisa de outra rainha. E é claro que ele gosta da ideia. Assuero é esse homem difícil de personalidade, genioso, poderoso, um homem firme. Mas não era um homem ruim. Você vai perceber ao longo da história que nós estamos falando de um homem de coração grato, que tinha muitas virtudes, tinha muitas qualidades. Você vai ver um outro personagem chamado Amã, era o primeiro ministro do Assuero, era um homem muito influente, cresceu muito, me parece que cresceu despreparado, tinha problemas de alma e não sabia se relacionar de igual para igual, só sabia se relacionar de cima para baixo. Amã tinha uma porção de dificuldades emocionais, e por isso que ele cria um problema com uma série de pessoas. Ele é inseguro, ele vive em crise com ele mesmo, e vocês sabem através do livro que o final dele não é bom. Ele tem uma subida meteórica e tem uma queda ainda mais meteórica. O outro personagem é Mardoqueu. Mardoqueu é um personagem fantástico. Me encanta esse Mardoqueu. A sua grandeza moral, sua grandeza espiritual, o seu temor a Deus, o amor que ele tem pelo povo, o seu coração inclinado ao serviço, o seu caráter reto, a maneira com que ele lida com a vida, a partir até mesmo das suas crises. Finalmente, Mardoqueu é um homem que me encanta. Esse judeu, me parece que ancião, já maduro, experiente, é um homem que me encanta. Você vai ver também outra personagem, Esther. Na verdade, o nome dela não era Esther, o nome dela é Hadassa. Mas ela é marcada por Deus para um tempo novo. Ela é marcada por Deus para ser usada como um instrumento de Deus para um escape. Esther, uma pessoa extraordinária, carismática, é uma moça linda, bonita. Ela vai dormir escrava e ela acorda rainha. E como rainha, ela tem um papel decisivo no livramento de Deus, aquele livramento que Deus operou no meio desse povo, em Suzã e em todo o império dos persas. Eu quero falar com você, alguma coisa Deus colocou no meu coração sobre isso, que você tem à mão agora.
Primeiro eu quero falar com você sobre esse Deus. Não aparece nenhuma vez a palavra Deus no livro de Esther. Mas da primeira página até a última página desse livro, você vê um Deus que não reage aos acidentes da vida, como que sendo surpreendidos pelos acidentes. Você vê um Deus que não é pego de surpresa. Você vê um Deus que não é surpreendido por absolutamente nada, não improvisa. Você percebe do começo ao fim, um Deus que sabe exatamente onde quer chegar e trabalha com planejamento estratégico. Deus é estrategista por excelência e nunca é pego de surpresa. Ele sempre anda na frente. Primeira coisa que a gente vê nesse texto. Se você puder segurar o braço dessa pessoa que está ao seu lado, você vai dizer uma coisa para ele ou para ela, muito boa de dizer, muito importante, muito gostosa de ouvir também. Pode confiar no que eu estou dizendo. Segura o braço dele, não é a mão nem o ombro. Segura o braço e fala assim: Deus sempre anda na frente. Agora não solta não, fala: Deus sempre anda na frente. E é por isso que não existe nada que surpreenda a Deus. Deus não improvisa. Agora não solta o braço dele não. Olha para cá, mas não solta o braço dele. Você está entendendo o que você acabou de falar? Você acabou de dizer que todos aqueles episódios que você tem na sua vida como que acidentes que aconteceram, acidentes de percurso, aquilo que surpreendeu você, que chocou, que assustou você, não foi nunca, em nenhum momento, uma surpresa para Deus. Deus já tinha estado muito antes de você viver aquela situação. Deus já havia estado ali, Ele já havia sentido aquele cheiro, Deus já havia sentido aquele paladar, Deus já tinha tido contato visual com aquela situação, e muito antes de você chegar naquele ponto, Ele já tinha descascado aquele abacaxi para você só sentar e comer o abacaxi. Você não precisa mais descascar, Deus já descascou para você. Ele não reagiu a uma necessidade, Ele não improvisou nada. Deus não improvisa nada, Ele mantém tudo sob controle. Ele já chegou na frente. Deus sempre anda na frente. Você entende isso? Diga amém. Diga glória a Deus. Então levanta a mão e diga um glória a Deus bem forte. Diga assim: olha, Deus sempre anda na frente. Agora veja, Deus olha para o povo lá na frente e Ele vê, vai se levantar um Amã, um endemoniado, um perturbado, um Amã inseguro, um Amã que é uma pessoa que vive em crise com ele mesmo. Amã é um homem que não consegue estar bem quando tem alguém bem. Amã é um homem que não consegue estar feliz quando tem alguém feliz. No capítulo 5 de Esther, você vai ver isso no versículo 10 em diante. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e Azel e sua mãe. Agora olha o que ele fala no versículo 11: e contou-lhes Amã a glória da sua riqueza, como ele era rico. Ele abriu o extrato bancário, mostrou as suas aplicações, os seus investimentos, falou quanto ele tinha de ouro, de dólar, de prata, quanto ele tinha guardado a reserva, falou, mostrou as riquezas, a multidão dos seus filhos, se gabou. Tudo que o rei o tinha engrandecido e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E ele diz assim no versículo 12: até a rainha Esther me faz vir com o rei ao banquete que ela preparou. Ele está dizendo: ninguém tem mais influência do que eu. Amanhã eu vou estar jantando com o rei. Ninguém entra a hora que quiser na cozinha do rei. Eu vou à cozinha do rei. Olha o que ele diz no versículo 13, olha que crise. Porém tudo isso não me satisfaz. Enquanto viu o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei,
Ele está dizendo: olha, eu tenho riqueza. Ele abre o extrato, a conta bancária, ele abre os seus investimentos, as suas aplicações, ele mostra tudo e diz: olha, nada disso me satisfaz, eu sou um homem insatisfeito, enquanto vê aquele miserável do Mardoqueu sentado à porta do rei. E o Mardoqueu nem é um homem privilegiado, ele nem está dentro do palácio do rei, mas o fato de estar vivo, estar sentado à porta, incomoda, porque ele é um homem inseguro. Ele olha para Mardoqueu, aquele judeu que não tem onde cair morto, aquele judeu tem alguma coisa que ele não sabe o que é, mas o incomoda. A segurança daquele judeu põe em ameaça a sua insegurança. E uma pessoa assim é capaz de qualquer coisa. Gente assim é capaz de qualquer coisa, é capaz de jogar lança, como Saul fez com Davi. Às vezes fica tentando entender Saul espiritualmente, porque aquela reação dele contra Davi era o genro dele. Ele ganhava se Davi fosse bem. Espiritualmente não consigo entender. Saul, eu vejo Saul como um homem em crise com ele mesmo, doente da alma, inseguro. E gente assim como Saul, como Amã, é capaz de qualquer coisa. É capaz de pisar na sua mulher em casa, é capaz de pisar nos seus filhos, é capaz de usar seus familiares. É capaz de usar os amigos como degrau para chegar onde quer chegar. É capaz de trair uma amizade. É capaz de se rebelar contra a sua liderança. É capaz de destruir um relacionamento. É capaz de inventar intriga. Capaz de disseminar fofoca, boato. É capaz de manchar a honra de alguém. É capaz de atacar o nome de uma pessoa que tem bom nome. Gente assim é capaz de qualquer coisa. Gente assim é capaz de fazer uma forca muito alta. Gente assim é capaz de abrir o cardápio na hora da janta e ficar procurando onde está o seu nome lá naquele cardápio. E Deus olha e vê lá na frente esse homem com essa crise. E Deus diz: esse homem vai dar problema. E Deus então pensa: vou levantar alguém e vou construir uma saída. Olha só. E é aí que tudo acontece na vida de Esther. Morre o pai, ela Hadassah, morre a mãe, ela agora órfã. Nós não entendemos como Deus às vezes trabalha. Não havia ninguém melhor preparado do que Mardoqueu para forjar aquela moça, formar o seu caráter, ensiná-la, tratá-la, prepará-la, moldá-la, orientá-la. E de repente alguém diz assim: olha, o diabo, não sei o que. Não, Deus tirou o pai, Deus tirou a mãe, para que ela acabasse caindo dentro da casa de Mardoqueu, que era primo dela, e Mardoqueu a adotasse como filha e cuidasse dela. E agora essa moça, Hadassah, é criada no gueto. E lá no gueto ela aprende a se comportar como rainha. Lá no gueto ela anda como rainha. Ela no gueto que ela anda como uma nobre. Ela tem nobreza. O jeito dela andar é diferente do jeito de todas as moças do gueto. O jeito dela se vestir é diferente de todas as moças do gueto. Não é porque o seu vestido seja bordado a ouro, não. É tão simples como a roupa das outras moças do gueto. Mas havia elegância, havia graça. O jeito de comer era diferente das outras moças do gueto. O jeito de falar era diferente das outras moças do gueto. O jeito que ela arrumava o seu cabelo, ela não gastava uma fortuna
cabeleireiro. Não é nada disso. Mas a verdade é que quando a Vasti caiu em desgraça e começou aquele concurso de Miss Universo, as moças ficaram 1 ano se preparando para aparecer na presença do Assuero. E quando ele olhou para aquela moça, ele diz: ninguém tem jeito de rainha como ela, nenhuma dessas moças olha do jeito que ela olha, anda do jeito que ela anda, se movimenta do jeito que ela se movimenta, se senta do jeito que ela senta. O rei olhou para ela e pensou o seguinte: essa moça nasceu para ser rainha. Então, se eu olho nesse texto e eu admiro Assuero, se eu olho nesse texto e eu vejo essa moçadaça, que quando o rei diz: essa vai ser a minha rainha, o nome dela vai ser Esther, que significa estrela, aquela que brilha, porque eles olhavam para ela e viam que ela brilhava. Se é que esse livro tem um herói, esse herói se chama Mardoqueu. Porque Mardoqueu consegue, lá no gueto, pegar essa moça órfã e fazer com que lá no gueto ela consiga ser uma rainha vivendo no gueto. E quem vai ser já é. Davi já era rei no pasto, já tinha nobreza no pasto. Quem vai ser, já é. Esse moço, esse homem, Mardoqueu, é quem a forja, é quem cuida, é quem orienta, é quem trata dela, é quem educa, é quem forja o seu caráter. E ela agora chega na presença do Assuero, e ela não diz que ela é judia por orientação dele, ela continua obedecendo, ela continua honrando. Você vê no capítulo 2, no versículo 20, que ela não declarava sua parentela ao seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque ela cumpria o mandato de Mardoqueu do mesmo jeito que ela cumpria quando estava no gueto, estando já no palácio. E o que isso tem a ver conosco, com esse encontro? Eu vou dizer, e você já vai entender. Eu estou olhando para o futuro. E há tanta coisa acontecendo à nossa volta. Há tanta coisa acontecendo lá na frente. Há tantos perigos que estão rondando essa nação. Há tantas ameaças diante de nós. Nós poderíamos aqui falar de projetos de leis que estão sendo votados por esses dias no Senado, no Congresso Federal. Mas não é o assunto. Nós poderíamos falar do que aconteceu essa semana no Senado Federal, que a história não terminou. Isso é um mau sinal. Isso é sinal de que tem tempestade à vista. Mas também não vamos entrar nesse ponto, porque não é assunto. Eu não quero falar sobre a crise pela crise. Mas quando nós vemos essas crises que estão se formando, essas nuvens negras no horizonte, e nós aprendemos pela palavra de Deus que Deus tem uma maneira de trabalhar,
Nós sabemos que quando Deus enxerga a crise lá na frente, Ele já constrói uma saída antes dessa crise acontecer. Então, em vez de falar da crise hoje, eu quero falar para vocês que Deus tem saídas extraordinárias e excelentes, construídas para a igreja e para essa nação, lá para frente. E quando eu estou vendo essas tempestades anunciando-se, eu estou ainda acreditando que o Brasil está em rota de colisão com um tempo muito bom, muito abençoado da parte de Deus. E apesar de todos os sinais negativos, apesar de todos os dados apontarem para uma coisa muito ruim, eu estou acreditando que nós estamos indo de encontro com um tempo de bênção para esse país, um tempo de bênção para essa nação. Mas eu não estou falando também de bênção pela bênção. Quando eu digo isso, estou dizendo a vocês que eu acredito que Deus está levantando uma geração que vai brilhar nesse país, que vai brilhar nessa nação. E não vai brilhar somente no púlpito, no altar, no ministério, não vai brilhar só no louvor, na pregação, na prédica, vai brilhar na prática, vai brilhar na rua, vai brilhar na prefeitura, vai brilhar na Câmara, vai brilhar no Congresso, vai brilhar no Senado, vai brilhar na feira, vai brilhar no aeroporto, vai brilhar nos conselhos tutelares, vai brilhar nas indústrias, nas empresas, nos comércios. Há um povo sendo formado por Deus para brilhar nessa nação, que vai marcar essa geração. Nós vamos ver o Brasil sendo marcado poderosamente pelo Espírito Santo. Há uns anos atrás, nós falávamos muito de avivamento. Parecia que nós estávamos às portas do maior avivamento da história. Havia muita coisa acontecendo na igreja, um grande mover acontecendo na igreja. De repente, rádio, televisão, cadeia de televisão, de repente, catedrais, templos, coisas impressionantes acontecendo. Parece que aquilo era o prenúncio de que nós estávamos chegando perto. E parece, por um instante, que algumas coisas pararam de acontecer. Nós começamos a passar algumas lutas, e começamos a divisar alguns problemas, e começamos a ver até alguns escândalos por aí. E de repente começamos a parar de falar um pouco sobre avivamento. Parece que tem gente que nem acredita mais que está tão perto. Mas exatamente no tempo que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, eu sinto que é o momento que nós estamos mais perto do que em qualquer outro momento da história, do que qualquer outro tempo da história, porque o avivamento de Deus que está vindo sobre essa nação não está sendo formado na prancheta de nenhum evangelista, de nenhum ministério, de nenhuma denominação, de nenhum pregador. Esse pacote já vem pronto do céu, e ele não vem de vós para que ninguém se glorie, ele vem de Deus, ele independe de nós. Deus vai sacudir essa terra, Deus vai processar a nossa vida, Deus vai santificar a igreja, Deus vai levantar um povo que vai marcar tremendamente esse país. E quando eu digo isso, não estou falando que nada aconteceu até agora, não estou negando nem renegando o que já foi feito. Nós avançamos tanto, a igreja chegou tão longe. Há um século atrás, se nós contássemos aos nossos pioneiros, onde a igreja chegou hoje, ninguém acreditava. A não ser por revelação do Espírito Santo, ninguém acreditaria. A verdade, nós chegamos muito longe. E o senhor sabe que Deus lhe usou muito nesse contexto para marcar e quebrar paradigmas nesse país. Nós chegamos longe. Nós estamos estrategicamente posicionados nessa nação. A igreja vive no país um tempo de prosperidade. Prosperidade financeira, material, prosperidade de talentos, prosperidade de valores humanos, de recursos. Eu não renego nada do que foi feito, mas tudo que já foi feito ainda é pouco diante daquilo que a igreja vai fazer.
o que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que está vindo uma geração que vai brilhar. Por isso o nome dessa geração é Esther, a geração que brilha, é a geração que ninguém vai conseguir apagar o seu brilho. Pode colocar no gueto, pode colocar na caverna, pode jogar no poço, pode jogar na cova dos leões, pode jogar na fornalha de fogo ardente, e ninguém apaga o brilho dessa geração que está sendo levantada por Deus, que está sendo forjada, construída, edificada. Mas se eu falo de Esther, eu tenho que falar de Mardoqueu. E eu tenho que falar do privilégio de ser Mardoqueu. Da crença que eu tenho de que nós temos sido chamados por Deus com essa responsabilidade de formarmos. Somos a geração que vai formar essa geração que está vindo. E olho para esse homem, que ele não entra em crise com ele não se permite amargurar. Mardoqueu é um homem que não se amargura. Eu olho para o começo, o início da sua história. Capítulo 2, a partir do versículo 21, esse homem escravo, esse homem perdeu sua casa, está longe da sua terra, da sua pátria. Ele tem todos os motivos do mundo para estar amargurado, consternado, rancoroso, se sentindo injustiçado. Você não vê Mardoqueu amargo quando ele escuta dois dos eunucos do rei Assuero fazendo uma conspiração: vamos matar Assuero. Se ele é um homem amargurado, ele se junta aos dois e começa a atacar e fala mal da sua liderança. Se ele é um homem amargurado, ele se ajunta àqueles dois e começa a criticar Assuero e dizer: vocês têm meu apoio moral, não vou sujar minhas mãos, mas vou orar por vocês. Se ele é um homem amargurado, ele agora não perde a oportunidade de ouvi-los e concordar com eles. Mas este homem que não é amargurado, apesar de estar vivendo o cativeiro, apesar de estar vivendo a sua tragédia pessoal, familiar, particular, ele consegue processar os seus sentimentos, e quando a cabeça de Assuero chega para ele numa bandeja, ele é capaz de discernir aquilo que é certo daquilo que é errado, aquilo que tem a bênção de Deus daquilo que não tem a bênção de Deus. A ótica através da qual ele enxerga a vida não é a ótica das próprias agruras da sua alma e da sua vida. Ele não enxerga a vida a partir das suas próprias amarguras. Ele consegue separar e discernir e dizer: não pode ser feito isso. Assuero, ele pode ter me trazido como escravo, ele pode ser esta mão de ferro, mas ele é a autoridade levantada por Deus. E aqui está escrito que, apesar dele poder, naquele momento, contribuir para a morte daquele rei, ele desfaz aquela conspiração, ele denuncia. Sabe o que é isso? Um homem sem amargura, que agora parece que abre mão da possibilidade de ganho, com prejuízo, com a morte de alguém. Ele abre mão da possibilidade de ganhar com isso. Talvez fizesse parte da conspiração, talvez a conspiração dando certo,
Talvez ele pudesse, dentro daquela conspiração, subir alguns degraus. Talvez pudesse vingar de Amã. Mas não é assim que ele quer chegar lá. Não é assim que ele quer alcançar seus objetivos. A parede que ele quer construir não pode ter cheiro de sangue. Ele não quer que tenha. A cadeira que ele quer sentar, se ele vai sentar algum dia, ele não quer que tenha gemido. Ele senta, a cadeira geme. Tem muita gente que não aguenta, não suporta mais ficar sentado nas cadeiras que tem se sentado, porque não aguenta o gemido da cadeira. Porque quando chegou e sentou, aquele gemido era uma cantiga, era música agradável aos ouvidos, mas o tempo foi passando. E tem tantas cadeiras que gemem, e tantas paredes que soam sangue. Mas esse homem que não tinha amargura, esse Mardoqueu, é capaz de gerar uma geração que brilha. E quando eu digo a vocês que o Espírito Santo tem expectativa de que nós sejamos esse Mardoqueu, eu estou dizendo que eu reconheço que o ministério não é fácil. Deus nunca disse que seria fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. O Espírito Santo nunca disse que seria fácil. Fala assim comigo: ministério não é fácil, mas é maravilhoso. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Eu sou filho de pastor, eu sou neto de diácono, eu sou a terceira geração de crentes da minha família. Eu sei o que é ver o meu pai, o pastor da igreja, de madrugada, gemendo e urrando no chão da cozinha, com as luzes apagadas, em agonia diante de Deus por causa de alguma traição, de algum problema, de alguma crise da igreja. Eu sei o que é isso. Eu fui ordenado pastor com 20 anos de idade. Eu tenho 41, tenho 21 anos como pastor, mas meu ministério começou bem antes. Eu comecei a pregar com 6 anos de idade. Eu cresci no altar, cresci servindo a igreja, cresci no meio do povo. Com 17 anos, meu pai me enviou para abrir a primeira igreja, 16 para 17 anos. Me mandou para o presídio para abrir a primeira igreja da minha vida. Foi dentro de um presídio, uma cadeia. E esse ministério para o qual nós somos chamados é um ministério que muitas vezes custa um preço tão alto que, se você não fosse chamado, você não suportaria. Que se você não tivesse sido chamado, cacifado, que se você não tivesse uma bênção especial da parte de Deus, você não aguentaria. Se eu fosse contar para vocês quantas vezes eu estive à véspera, no limiar de parar de desistir, se eu fosse dizer para vocês quantas vezes eu estive no limite das minhas energias, no limite da minha energia, no limite da minha força, e durante um bom tempo eu fiquei em crise, porque eu vivia essas crises, até que eu comecei a ouvir os maiores homens de Deus que eu conheço, e cada um deles tinha uma história para contar de pelo menos um dia, que eles também tiveram a um passo de parar. E não faz muito tempo que eu estava estudando o Evangelho, e eu percebi que o próprio Jesus também um dia esteve a um passo de parar, um passo de desistir. Graças a Deus que Ele não fez isso, graças a Deus que Ele não desistiu, até porque você aprende na Bíblia e você vai ver, se lembrando da sua própria experiência de vida pessoal, ministerial, que todo mundo que desistiu na véspera da sua vitória. Ministério
É exatamente o que nós vemos com Mardoqueu, é você estar no lugar que não é o seu lugar, você foi plantado, você foi colocado no lugar que você não é um lugar natural, você foi enxertado naquele lugar, e você foi enxertado por um propósito de Deus, por um plano de Deus, para que você fosse uma forma de uma geração que brilha, alguma coisa linda, brilhante, vai sair de você. E quantas vezes essas lutas do ministério, elas justificam as cicatrizes, elas justificam as marcas, elas justificam as feridas que você carrega, que muitos de nós carregamos. Mas você vai ter uma surpresa tão linda quando chegar no céu, uma surpresa tão bonita, porque quando você chegar na glória, o Senhor Jesus, Ele vai encontrar com a igreja nos ares. Jesus não vai esperar a igreja chegar sentado no trono ao lado do Pai. Olha só, não vai esperar. Isso não é ansiedade, isso é honra. Não é que ele vem encontrar no meio do caminho porque não aguenta, está ansioso, porque ele não é ansioso, mas é porque ele quer honrar a igreja. Então ele vem buscar lá na rua, lá fora, ele vai entrar com ela. E quando a igreja for recebida por Jesus, e ele levantar suas mãos, abrir os braços para receber a igreja, esse momento vai ser o momento de uma glória, vai ser o momento de uma festa, vai ser o momento de uma bênção tão grande. Aí você me pergunta por quê? É porque eu vou olhar para os seus olhos que são como chama de fogo? Não, não é por isso não. É por causa da sua voz que é como de muitas águas? Também não é por isso. É por causa dos seus cabelos brancos como a branca lã? Também não é por isso. Então é por quê? É por causa da glória que o envolve? Também não é por isso. Mas quando você olhar para Jesus, para as mãos de Jesus, e você enxergar as marcas de Jesus, as marcas que a passagem pela terra, que o ministério provocou em Jesus, na cruz, nos cravos, na carpintaria, quando você olhar para as marcas de Jesus, e você olhar para as marcas que o ministério produziu em você, e você vê que cada marca que o ministério produziu, apenas serviu para fazer você ficar mais parecido com Ele, ninguém vai conseguir segurar você. A alegria, o gozo que você vai sentir, vai ser a maior reunião pentecostal do universo. Aí, batista, presbiteriano, avivamento bíblico, projeto Vida Nova, Brasil para Cristo, Assembleia de Deus, todo mundo é um povo só, viu? Todo mundo pentecostal, todo mundo celebrando, todo mundo alegre, todo mundo feliz, todo mundo saltando, porque ninguém vai aguentar o fato de olhar para as marcas de Jesus e se lembrar do sofrimento que teve aqui, das lutas do ministério, e lembrar que muitas vezes essas lutas nos fizeram quase parar, mas na verdade Deus só permitiu porque cada uma delas nos levava a ficar mais parecido com Ele. Eu não sei se você consegue agora, mas se o Espírito Santo puder agora nos levar a isso, se você conseguir enxergar isso, cada situação que hoje quase te breca, quase te para, ou que ontem quase te parou, Deus só permitiu para você ficar mais parecido com Jesus, mais parecido com o Senhor. Cada pessoa, cada nível de sofrimento, cada nível de luta, cada nível de guerra, cada nível de problema, apenas é um nível a mais que você se aproxima, que você se assemelha com o Senhor Jesus, que você se assemelha com Jesus, sabe? Quando um crente passa, quando o ministro, quando o homem de Deus, a mulher de Deus passa pela fornalha, quando ele passa pela fogueira, quando ele passa pela guerra, e ele sai do outro lado, cada vez que ele sai do outro lado, ele fica menos parecido com o velho Adão, e fica mais parecido com Jesus.
fica menos parecido com gente dessa terra e mais parecido com aquele que está sentado à direita do Pai. Você pode balançar sua mão e dar um brado de glória a Deus nesse momento. Então, se eu tenho esse entendimento, eu consigo processar as minhas agruras. Processando, eu tiro as minhas amarguras. Porque é impossível um homem amargurado gerar alguém que brilha, gerar brilho, produzir brilho. Ninguém jamais vai conseguir produzir nada que brilhe se estiver amargurado. E é muito fácil você passar pelo ministério e carregar o seu coração de amarguras. Amargura no tempo em que parece que o evangelho evangélico perdeu o foco, em que parece que tudo virou uma grande concorrência. No momento em que parece que tem alguns momentos que você é obrigado a parar e pensar: será que vale a pena eu continuar sendo do jeito que eu sou? Será que vale a pena eu continuar não vendendo sal? Será que vale a pena eu continuar não vendendo bala ungida? Será que vale a pena eu continuar pregando o velho evangelho, anunciando a velha cruz? Porque você vai olhar aquelas multidões se reunindo e parece que as coisas acontecem mais fácil fora do jardim, mas só parece. Pode continuar do jeito que você está, pode continuar do jeito que você começou, pode continuar servindo a Deus com o seu amor, servindo a Deus com a sua sinceridade, pode continuar servindo a Deus, pode continuar servindo a Deus com a sua simplicidade, porque quem dá semente ao que semeia é o Senhor, e na hora certa Ele vai fazer você colher aquilo que está semeando. Agora eu vou correr para terminar. Este homem está livre de amarguras, é por isso que ele pode produzir alguma coisa que brilhe. Se há um herói, é Mardoqueu. Mardoqueu que constrói essa moça do jeito que ela é. Se algum herói é Mardoqueu, que agora Amã se levanta contra ele, contra o povo, e Amã consegue influenciar o rei e dizer: rei, esse povo é um povo diferente. Esse povo é um povo diferente. Capítulo 3, versículo 8. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes. Tem um povo diferente, não cumpre as leis. Olha o veneno. Pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Versículo 9: se parecer bem ao rei, escreva-se que os matem. O negócio dele é exterminar. E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata. Olha o que ele está dizendo aqui. Isso aqui é forte, porque às vezes você quer levantar, precisa levantar uma oferta para evangelizar, para construir templos, para alugar salão, para enviar missionário, para programa de rádio, de TV. É difícil. Mas agora esse homem está querendo fazer uma oferta. Ele falou isso aqui: eu vou dar uma oferta. O senhor nunca viu uma oferta do jeito que eu vou dar. Oferta para matar. Está aqui. Eu vou dar uma oferta que o senhor nunca viu igual. E essa oferta é oferta para assassinar, é oferta para destruir, é oferta para matar. E quando o rei acredita, cai na conversa dele, Mardoqueu não ia viver esse problema. Mas esse homem grande, esse homem de estatura extraordinária,
ele arranca a sua roupa, se veste de pano de saco, se cobre de cinza e vai para a rua em jejum e começa a gritar e a gemer e para na porta da entrada da casa do rei. Este homem, que o problema não diz respeito a ele, não afeta ele, mas ele não consegue se sentar dentro da sua zona de conforto, ele não consegue ficar bem enquanto as pessoas não estão bem, enquanto os seus irmãos estão vivendo sob ameaça. É esse homem. É isso que o Espírito Santo espera de nós, desse Mardoqueu de hoje. Primeiro, que tenha o seu coração limpo, que a gente possa caminhar uns com os outros e possa dar a mão à direita, à esquerda, sem se preocupar com quem vai segurar na nossa mão. Se atrás do Calvário tu estás, e o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. É isso que o Espírito Santo espera dessa geração Mardoqueu. Esse Mardoqueu que não fica confortável quando os seus irmãos correm risco. Esse Mardoqueu que podia agora estar vestido com a melhor roupa, a melhor grife, se veste de saco e sai pela rua gritando. Ele é o primo da rainha, foi ele quem criou a rainha, mas ele não está confortável. Talvez se tiver alguém aqui muito confortável, talvez se tiver alguém muito acomodado, essa pessoa não vai conseguir gerar para Deus nada que brilhe, não vai poder gerar nada que brilhe. Os maiores ministérios desse país nasceram do desconforto que o Espírito Santo conseguiu gerar em alguém. Desconforto. Aquele dia que o Senhor podia ter aceito aquele convite, ia conduzir o seu ministério da melhor maneira, confortavelmente, mas o Espírito Santo conseguiu gerar desconforto. Aquele foi o dia. Aquele foi o dia em que nasceu esse ministério. Aquele foi o dia em que as milhares de almas que ainda nem nasceram foram geradas. Aquele foi o dia que coisas tremendas da parte de Deus aconteceram. Se o Espírito Santo conseguir hoje trazer um desconforto para você, se ele conseguir fazer você se sentir desconfortável, se ele conseguir fazer com que esse lindo templo que você tem, essa linda posição que você chegou, esse reconhecimento que você conquistou merecidamente, se ele conseguir fazer com que isso para você seja a roupa de grife que tinha Mardoqueu e que ele tira dele agora para se vestir de saco, se ele conseguir você agora, fazer com que você agora se sinta deslocado, desejando ver a mão de Deus nesse país, desejando ver a maior colheita de almas dessa nação, desejando ser uma árvore frondosa, frutífera para Deus. Se o Espírito Santo conseguir mexer com você agora, você de cabecinha branca, você senhora, você senhor, você pastora, você pastor, você missionário, você obreiro, você líder, você que nos assiste pela internet, se o Espírito Santo conseguir tirar você dessa zona de conforto, se o Espírito Santo conseguir colocar você dentro de um estado de desconforto, então alguma coisa muito linda começou a acontecer. Pega a história. Se o Brasil hoje tem uma igreja chamada Assembleia de Deus, que é a maior igreja dessa nação, deve o movimento pentecostal nesse país a 2 jovens suecos, que um dia orando a Deus, começaram a se sentir desconfortáveis.
É só isso que explica eles terem deixado o seu país, terem saído da América do Norte, terem vindo para o norte do país, não vieram para a capital, foram lá para o norte, para Belém do Pará, sem falar uma palavra de português. E o Espírito Santo era com eles, e a mão do Senhor era com eles, porque quando você aceita o chamado do Espírito Santo, para sentir o que Deus sente, para se entristecer com aquilo que entristece a Deus, para se alegrar com aquilo que alegra a Deus, então o Espírito Santo te acompanha, e a palavra de Deus te cacifa, e te acompanha os sinais da parte de Deus, os milagres da parte de Deus. Deus assina embaixo daquilo que você coloca na folha. Essa noite, muitos de vocês gostariam que Deus fizesse isso. Senhor, dá uma folha para eu escrever alguma coisa, e assina embaixo. Deus vai fazer isso, se Ele conseguir tirar você, deslocar você, desse conforto que você sente. Mardoqueu, ele consegue ser incomodado, se sente incomodado. E ele vai falar com Esther. Você tem que dar um jeito. Foi para isso que Deus te colocou aí. Deus já sabia o que ia acontecer. E agora Esther estava no lugar certo, na hora certa. Ela estava preparada. E vocês sabem o que acontece. O rei está à noite andando pelo palácio, perde o sono e chama os seus obreiros lá, chama os auxiliares, os assessores, fala para eles: olha, eu quero que vocês leiam o livro das crônicas, leia as atas. Eles começam a ler, dizem: rei, um dia, 2 homens queriam lhe matar, um judeu chamado Mardoqueu descobriu, denunciou, nós fomos atrás, investigamos, vimos que era verdade, ele que livrou a sua vida. O rei disse: é mesmo? E o que se fez para esse homem? O que foi feito para ele? Que honra e galardão ele recebeu? E eles leram, nada. Não fez nada por ele. Naquele momento estava chegando no palácio quem? Amã, o amargurado. Entendeu? O amargurado, o inseguro, aquele que estava de mal com a vida, que queria subir a qualquer custo, a qualquer preço. E o rei: olha, já sei o que eu vou fazer. Amã, meu amigo, responda uma pergunta: o que se faz a um homem a quem o rei deseja honrar? Está escrito aí. Amã pensou assim: chegou a minha vez. Amã pensou bem. E ele podia ter pedido muita coisa, porque esse pedido dele é um pedido meio idiota. Mas é um pedido, você pode prestar atenção, na verdade, que toca diretamente o seu ego. Amã é um homem que vive para o seu umbigo, e o pedido não podia ser diferente. O seu umbigo é o seu universo. E ele fala: eu tenho uma sugestão, majestade. Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, o rei tira a sua roupa, veste real, mas chique, monte também, coloque essa roupa nele, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado. O rei tira a coroa da cabeça e põe na cabeça dele. Ele já está olhando a coroa e pensando assim: eu acho que vai servir direitinho. Entregue-se a veste, o cavalo, a mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores,
e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. E o rei ficou olhando assim, mais alguma coisa? Não, majestade, eu acho que assim já está bom. Tem certeza? Tem. Então sai daqui agora, Amã, e pega Mardoqueu, e faça isso tudo que você disse. Amã sai do palácio, com uma caixa, a roupa do rei, a coroa do rei. Pega o Mardoqueu, ele põe a coroa em Mardoqueu, olha só. Ele queria a cabeça de Mardoqueu e tem que colocar a coroa nele. Isso é a bênção de ser Mardoqueu. Isso aqui é só para Mardoqueu. Mardoqueu gera Ester. Pode não gerar das suas entranhas, mas ele gera no ministério, gera Ester. Mas tem coisa que está reservado só para Mardoqueu. Aquela pessoa que quer a tua cabeça, vai colocar coroa em você. Isso é coisa para Mardoqueu. Isso é honra para Mardoqueu. Aleluia, 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 aleluia. Aquela pessoa que quer a sua cabeça, se ele continuar vivo até esse momento, e você tem que orar por ele para ele continuar vivo. Entendeu? Descobriu que quer cortar sua cabeça, começa a orar, Senhor, dá vida para ele. Deixa esse miserável morrer, não. Ele começa a ter um piripaque, Senhor, não deixa ele morrer. Ele vai ter que colocar a coroa na minha cabeça. Tá certo? Você tem que começar a orar para o Senhor, engorda ele. Engorda, Senhor, engorda. Senhor, dá saúde para ele. Senhor, abaixa a pressão dele. Senhor, olha o coração dele, Senhor. Melhora o colesterol desse sem vergonha, Senhor. Melhora, melhora, melhora. Porque aquele que queria cortar sua cabeça vai pôr a coroa em você. E imagina agora, Amã pondo a coroa em Mardoqueu. Amã vestindo, agora tira o saco de estopa. E põe o vestido do rei. Saco de estopa fala de vergonha. A roupa do rei fala de honra. Oh, que coisa linda! E serve direitinho, Mardoqueu, ele olha assim, é o número dele. O rei veste o número dele, o manequim dele, foi feito para ele. O Amã pega o Mardoqueu, põe sentado em cima do cavalo que o rei costumava andar, aquele cavalão. E pega a cordinha e sai puxando pela rua. E o Mardoqueu fala assim, fala mais alto. E o Amã dizendo assim, assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Deus tem uma honra especial para os Mardoqueus. Deus tem uma honra especial para você que tem gerado Ester, para você que tem vivido pelo reino, você que tem amado o Senhor Jesus, você que tem amado o ministério, você que tem se colocado como semente no reino de Deus, para que a partir daquilo que custa para a sua própria vida, para você, alguém seja gerado, alguém ganhe, alguém nasça, alguém cresça. Você abre mão aqui e Deus te dá ali, você perde aqui e ganha ali, você sofre aqui e se regozija ali, você é pisado aqui, mas ali na frente Deus te honra. Deus não fica devendo nada para você. Puxa, Amã, grita mais, Amã, grita, Amã, assim se faz a homem a quem Deus deseja honrar. Você está marcado por Deus.
Você está marcada por Deus. A minha alegria, irmãos, o privilégio que eu sinto de estar aqui. Eu não sou artista, eu não estou aqui para brilhar não, mas eu tenho o privilégio de estar falando com o auditório de pessoas marcadas nessa geração, marcadas nesse mundo. Eu sei que este aqui é um congresso de Mardoqueu. Deus trouxe aqui os Mardoqueus. Mardoqueu que está andando pela cidade, andando de carro para lá, para baixo, para cima, sobe no morro, vai no avião, sobe, entra no hotel, vai na empresa, ora pelo povo, prega tal. Quem é esse? É Mardoqueu. Quem é aquela? É Mardoqueu. E o que é que ele está fazendo? Está gerando para Deus uma geração que vai brilhar, vai marcar essa nação. Impressionante. Esther chega mais longe do que Mardoqueu. Aqueles que vierem de mim vão chegar mais longe do que eu. Jesus falou para os seus discípulos: vocês vão mais longe do que eu, vão fazer obras maiores do que eu fiz, e maiores, as mesmas que eu fiz e maiores ainda. Eu tive um Mardoqueu na minha vida. Eu tive alguns Mardoqueus, eu tive um Mardoqueu. Ele se chamava irmão Cabral. E eu já contei para vocês dele. E toda vez que eu posso eu falo dele. Que aquele foi um Mardoqueu especial. Era um diácono da igreja batista. Um senhor de cabeça bem branquinho, olhos azuis. Já está na eternidade. Eu tinha 7 anos de idade. Ele morava em Guarulhos, São Paulo. Eu em Santa Isabel. Ele pegava 2 ônibus. Ele ia até Santa Isabel. Sabe por que ele ia? Para visitar uma criança. Uma vitrolinha de papelão embaixo do braço. Uma criança. Ele não ia porque tinha um auditório, uma multidão, porque tinha que pregar numa concentração. Uma criança. Ele sentava com aquela criança, ia rodando aquela historinha bíblica, ia falando da Bíblia para mim. Eu nunca mais me esqueci. Ele plantou sementes extraordinárias. Eu não pude cuidar dele, porque quando eu comecei meu ministério pastoral, Deus já o tinha chamado. Então eu tenho cuidado de outros Mardoqueus, outros velhinhos de Deus nessa nação. Tenho viajado pelo Brasil e pelo mundo. Eu tenho pregado em estádios de futebol, ginásios de esportes, em vários auditórios, vários ministérios, em toda parte. Eu tenho tido a alegria e a honra de levar a Jesus uma multidão de almas. Mas lá atrás, na minha história, teve um Mardoqueu com uma vitrolinha de papelão para uma única criança de 7 anos, que não dava oferta para ele, que não dava presente para ele, que aquilo não trazia nenhum mérito para ele. Mas na eternidade, eu não vou chegar sozinho, e quem chegar comigo vai conhecer esse Mardoqueu chamado Cabral. A semente que ele lançou, que ele semeou, frutificou. Todos vocês tiveram um Mardoqueu na vida de vocês. O Senhor teve um Mardoqueu na sua vida. E quantos de vocês têm sido Mardoqueu na vida de alguém? E não é fácil ser Mardoqueu, mas é um privilégio, porque aquele que procede de você chega mais longe. Isso é profético sobre a sua vida. As sementes que você vai lançar no seu ministério não vão morrer, elas vão chegar longe, e elas vão frutificar, e elas vão produzir para Deus, e elas vão honrar a Deus, e elas vão glorificar a Deus. A sua vida vai ser marcada como a vida de alguém que frutificou para o reino de Deus e produziu pessoas que brilham por toda parte. Nós estamos gerando uma constelação, nós estamos produzindo uma constelação. As estrelas estão saindo da igreja, do seio da igreja, geradas pelos Mardoqueus. Mas eu vou terminar essa palavra. Você sabe do livramento que Deus deu ao povo. Você sabe que no lugar do Mardoqueu morreu Amã. A mulher de Amã disse para ele assim: esse Mardoqueu que você está falando, ele é judeu? Ele não respondeu. Ela disse assim:
porque se ele for da semente do judeu, você não vai prevalecer contra ele. Olha o que ela está dizendo. Você faz parte da semente santa. Ninguém prevalece contra você. O inferno não prevalece contra você. Os demônios do inferno podem dar a mão em volta de você, da igreja, do ministério, da família, e pode fazer a maior corrente demoníaca de todos os tempos, e não prevalece, porque tem uma porta para cima, e para cima eles não podem amarrar, não podem processar, não podem impedir. Para cima o acesso é livre, e é para cima que você escapa, é para cima que Deus te leva. E olha o que acontece no capítulo 10, no versículo 3, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a nação. O escravo é o segundo, ninguém manda mais do que ele depois do rei. Isso é privilégio do Mardoqueu, porque ninguém manda nessa terra, ninguém tem mais poder nessa terra depois de Deus do que a igreja. O maior poder desse mundo está aqui, reunido nessa tarde. Este povo representa o maior poder do universo. Depois do poder de Deus não existe poder maior do que o poder da igreja, e você está investido dessa autoridade, está investido desse poder, e tem coisa que está reservado só para Mardoqueu. Então, Senhor Deus te sustente. Mardoqueu, fica de pé, por favor. Pode ser o Mardoqueu de 19, 20 anos de idade, você pode ser o Mardoqueu com 70, 80 anos. O importante é que você esteja gerando para Deus, uma geração que brilhe. Você está dando fruto para o Senhor. Eu quero que você olhe para mim um instante, eu estou terminando. Eu considero como uma grande honra poder falar com você, que é a Mardoqueu do Senhor. Às vezes, Mardoqueu pode ter pensado que estava no lugar errado, na hora errada. Quantas vezes talvez pela cabeça dele não passaram verdadeiras guerras? Quantas vezes no coração dele não foram travadas verdadeiras guerras? Campos de batalha se formaram dentro dele. Porque ele não tinha casa, ele estava fora da sua terra, sua família foi tomada dele, ele mesmo não era dono de nada, mas mesmo assim, ele teve essa graça de produzir quem ele produziu. Você é de Deus, e a sua vida está nas mãos do Senhor. Deus nunca perdeu o controle. Mesmo quando os seus pés pisaram aquele chão que você não entendeu porque estava pisando, mesmo quando você estava naquele terreno que você não entendeu porque estava, mesmo no momento em que a maior dúvida da sua vida te assombrou, Deus não tinha perdido o controle, e você só estava no lugar certo para gerar Esther, para produzir Esther. Quantas adaças Deus colocou na sua mão para que vire Esther. Você é uma bênção. E essa é toda a raiva do diabo contra você, porque ele sabe o que você vai gerar, ele sabe o que você vai produzir.
Ele sabe o que é que vai sair de você. Não é o seu passado, não é a sua origem, mas Ele sabe qual é o resultado, qual é o seu fruto. Talvez você tenha vindo a esse congresso com tantas perguntas. Talvez você que está me assistindo pela internet, ou vai assistir essa mensagem em algum lugar, na sua casa, no hotel. Talvez você tenha tantas perguntas para as quais você não tem encontrado respostas. Há perguntas que nós só conheceremos suas respostas na eternidade, mas algumas delas Deus respondeu para você agora. Você só está onde está e só passou pelo que passou por causa daquilo que você tem que gerar para Deus. E o que você vai gerar para Deus é a tua honra. O que você vai gerar para Deus é o que te exalta. O que você vai gerar para Deus é o que vai te marcar. Se Mardoqueu não tivesse gerado Esther, você jamais estaria me ouvindo falar dele aqui hoje. Mas o que ele gerou o marcou para sempre. Eu quero orar por você. Você que sente que essa palavra tem tocado especialmente a sua vida. Você que tantas vezes tem sido assaltado por tantas dúvidas, por medo, preocupações. E quantas vezes você tem tido que lutar contra você mesmo e processar esses sentimentos. Porque o seu coração é o coração de Deus. Processar esse sentimento para continuar de pé, continuar marchando, continuar andando. O seu resultado, a sua colheita será tremenda. Deus vai produzir coisas grandes, coisas lindas. E se Deus só te desse um filho espiritual, esse seria uma Esther. Aleluia. Sabe, outro dia eu estava lendo sobre aquele irmão que ganhou Billy Graham para Jesus. Ele não era o que Billy Graham foi, se tornou. E no dia que Billy Graham aceitou Jesus, ele pregava numa reunião e só aquele moço aceitou Jesus. Naquela reunião só aquele moço, Billy Graham, imagine. Ele orou por aquele moço, ele o levou a Jesus, abraçou, ele não sabia quem estava abraçando. Se você produzisse apenas uma semente, essa semente brilharia. Essa semente brilharia. A raiva do inferno contra você é aquilo que vai sair de você. É o que você vai produzir. É por isso que o inferno se levanta, se ergue, luta. Mas o céu já determinou. Na juventude terão sonhos, na velhice visões. E na velhice vão dar fruto. Você é um gerador de Esther, uma geradora de Esther.